Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Irmãos de Ouro é uma side story que se passa um mês depois dos eventos do Arco 4. Ela aborda um date entre a Frederica e o Garfield, que acaba não dando muito certo quando eles dão de cara com o Mano querendo encrenca. Nessa side story a gente vê o Clyde usando os poderes dele, e um pouco sobre o mistério do sangue raro, que é um tipo de sangue que a Frederica tem e que é de certa forma especial, e que vai ter alguma serventia pro Roswell no futuro. Mas antes de o resumo começar, dá uma força aqui pro canal e dá um like no vídeo. E também se inscreve no canal. E para aqueles que quiserem me ajudar financeiramente, link pro LivePix vai estar aí na descrição. A side story começa com a Frederica chamando o Garfield para um date. Um mês depois de tudo que aconteceu no santuário se passou, e eles já estão se acostumando com a vida nova. Em um flashback, o Subaru diz que não devia ter problema eles dois saírem num date. A Beatrice concorda dizendo que ela mesma tá sempre com o Subaru, e o Subaru diz que prefere não ser assistido enquanto toma banho. Logo depois de sair da biblioteca, a Beatrice ficou muito apegada ao Subaru. Ela seguia ele para todo canto, inclusive pro banheiro. Só depois de um tempo ela foi se acostumar a passar um pouco mais de tempo longe do Subaru, ao dormir junto com a Emília ou com a Petra. O Garfield foi discutir sobre a Frederica com a Han. A Han diz que a Frederica talvez esteja tentando reconstruir a relação entre ela e o Garfield. A Han diz que o Garfield devia ir, e a Han também diz que ela entende o sentimento da Frederica de querer ser uma irmã mais velha. Ela fala isso enquanto estava do lado da Ren, ajeitando as coisas no quarto dela. O Garfield e a Frederica estão indo para Coastal, uma das 5 grandes cidades de Lugnica, que fica localizada no território do Roswell. É a primeira vez do Garfield naquela cidade. A Frederica pergunta se ele nunca foi fazer compras com a Han, e ele responde que a Han deixou a maioria das tarefas complicadas para Petra, então eles nunca saíram juntos para fazer compra. A Frederica estava vestindo uma roupa diferente do uniforme de maid dela. Ela pergunta pro Garfield o que ele achou da roupa dela. A resposta dele não agradou muito a Frederica, então ela diz ao Garfield que o Subaru falou que em um date, o homem e a mulher tentam ser consideráveis um com o outro e tentam tornar o date algo agradável. A Frederica também se lembra de que a Emília e a Beatrice estavam bem familiarizadas com essa palavra, com a palavra date, e que a Petra também sabia porque ela foi num date com o Subaru no dia anterior. É, camarada, essa parada aí... Em alguns lugares isso aí dá merda, hein? Depois de um tempo e muita conversa, eles chegam na cidade. O Garfield fica muito animado por ver uma cidade com grandes construções pela primeira vez. Ele rusha para ver uma fábrica de lá e deixa a Frederica para trás. Ela se escolhe um lugar para tirar o sapato e vê que machucou um pouco o pé, quando de repente um homem estranho se aproxima dela. Ele fala que está impressionado por ver uma bela mulher expor o pé dela tão livremente. A Frederica obviamente achou o cara bem desagradável. O nome do homem era Hayden Garo. A Frederica tinha perguntado quem ele era, mas só o nome dele não bastou para ela. O homem retruca dizendo que o sangue dela poderia responder o que ela queria saber. E a Frederica percebe que ele é um meio fera. Dentre os demi-humanos, os meio fera eram os que mais se pareciam com pessoas normais. O Hayden parecia bem mais com humano do que a própria Frederica e o Garfield. O Hayden diz que a única característica de meio fera que ele tem são as presas afiadas e o sex appeal dele que faz ele atrair as fêmeas. Em 20 anos desde que eu nasci, eu nunca soube que eu não era mulher. Essa foi a resposta da Frederica para aquele homem estranho. O Hayden agarra a Frederica e puxa ela para perto. A Frederica reage dando um tapa na cara dele. O Hayden começa a falar sobre as características da Frederica e diz que vai fazer dela a sua rainha. A futura rainha do país que estou construindo deve ser uma mulher forte e bonita. Quando ele diz isso, os olhos do Hayden se tornam vermelhos e o arrepio que a Frederica sentiu vendo aquilo quase fez ela se transformar em fera. Afaste-se da minha irmã, seu desgraçado. O Garfield chega para salvar a Frederica da situação e, sem nenhum pingo de hesitação, desfere um soco no Hayden que manda ele para trás. O Hayden se recompõe e pergunta se eles são mesmo irmãos, pois ele percebe que o Garfield tem sangue normal. Ele percebeu isso porque quando o Garfield acertou um soco nele, o Hayden teve tempo de reação suficiente para cortar o punho dele. Quando o Garfield ameaçou avançar para cima do Hayden, barulhos foram escutados vindos de uma fábrica atrás dos irmãos. O Hayden aproveita a confusão para fugir, e quando a Frederica percebe que ele realmente foi embora, ela e o Garfield vão para a fábrica para ver o que aconteceu. Chegando lá, a Frederica vê uma das ferramentas mágicas que eram comuns lá, atacando os funcionários e outras ferramentas mágicas enquanto eram cobertas por uma luz estranha. O Garfield quebra o cristal de mana que energizava a ferramenta mágica e o tumulto para. A cena corta e a gente vê os dois irmãos conversando com o prefeito da cidade, Leno Rex, no prédio principal da cidade, e ele agradece os dois por terem salvado a vida dos trabalhadores. O prefeito explica que a luz que cobre a ferramenta era um tipo de inseto chamado Lightbugs. Eles aparecem em várias áreas de Coastal e sempre perto dos cristais mágicos. O Garfield interrompe a conversa e diz que os Lightbugs estavam sendo controlados por alguém. A Frederica propõe que ela e o Garfield encontrem o Hayden, mas antes que eles façam alguma coisa, o Garfield sente que alguma coisa está errada. Num instante, um impacto atingiu o cômodo onde eles estavam. Tudo que tinha lá,
mesa, sofá, até eles mesmos, foram lançados até o final do cômodo pelo impacto. O impacto abriu um buraco na parede. Eles estavam num lugar alto, no topo do prédio principal. Então, daquele buraco, eles tinham visão para a cidade. Eles viram uma ferramenta mágica que era tipo uma carruagem coberta de luz. Outro ataque iria rolar. A Frederica pediu para o Garfield fazer um buraco no chão. A Frederica desce e, carregando o prefeito, ela atravessa a janela oposta à direção de onde a ferramenta atingiu. A Frederica e o prefeito saem do prédio a salvos. Eles veem alguns funcionários sendo lançados no reservatório de água que tinha atrás do prédio. O prédio foi atingido uma segunda vez pela ferramenta mágica e estava se preparando para atingir uma terceira, mas a Frederica se aproxima da ferramenta e destrói o cristal mágico, parando o ataque dela. A Frederica olha na direção do prédio e vê o Garfield carregando outras pessoas que ele salvou, fora as outras que ele jogou na água. Mas quando ela ia se juntar com ele, o Raiden surge do nada e acerta um golpe que nocauteia a Frederica. O POV muda. O Garfield está conversando com o prefeito. Ele diz que isso foi tudo obra do Raiden, até que ele percebe que a Frederica sumiu. Ele pensava que o Raiden queria silenciar os dois, quando ele viu os dois conversando com o prefeito. Mas o alvo verdadeiro dele era a Frederica. Quando o Garfield pensou em ir atrás da irmã, ele escutou estrondos vindo de várias direções. O Raiden tinha preparado mais Lightbugs para servir de distração enquanto fugia com a Frederica, e após o Garfield correr na direção dos barulhos que escutou, o POV muda. A perda da guerra demi-humana é a principal razão pela qual os inferiores foram autorizados a prosperar. Acho também agravante que as pessoas estejam chamando isso de Guerra Civil de Lugnica, como se tudo fora do reino fosse um espetáculo secundário, mas havia inúmeras faíscas por toda parte. Havia espaço para as chamas se espalharem muito mais. A Frederica acorda num lugar diferente e escuta o Raiden dizer isso. Desde que ele apareceu, o Raiden sempre mostrou certo desprezo pelos humanos. Toda vez que ele fala sobre construir um reino novo, ele fala isso com um tom de desprezo pelos não demi-humanos, os chamando de inferiores. A Frederica prestou um pouco mais de atenção ao lugar onde ela estava. Era um espaço rochoso, frio e iluminado apenas por uma luz fraca. Era óbvio que ela tinha sido levada para o interior de uma caverna. De repente, outra pessoa aparece. Ele era sinistro. Sua pele era seca e seu cabelo era mal cuidado. Seus olhos tinham um brilho sombrio e era medonho encarar ele. Suas características físicas davam a impressão de que ele era um cadáver ambulante. Mas eu entendo seus sentimentos, Raiden. Finalmente, outro portador do adorável sangue raro apareceu diante dos meus olhos. A Frederica escutou aquele homem falar isso, e a coisa que ela destacou na sua fala era a parte do sangue raro. A Frederica sabia do que ele estava falando. Ela sabia da existência de um tipo de sangue que era incomum, e que ela o possuía. Essa foi parte da razão pela qual ela foi aceita pelo Roswell, para ser sua empregada fora do santuário. Claro, você está ciente do seu próprio sangue, não é? Que o seu próprio sangue é especial e diferente do sangue dos outros. Seu conteúdo de mana, sabor e efeitos são diferentes quando consumido por um tipo sugador de sangue. Você sabia disso? Se você tomar o sangue de outras pessoas, ela se torna veneno. Mas o sangue raro não é assim. É sangue misterioso. O homem cadavérico disse isso. E essas informações foram uma surpresa desagradável para Frederica, já que ela não queria nem imaginar um cenário onde alguém sugaria o sangue dela. O homem abriu o manto que ele vestia e mostrou para Frederica frascos cheios de um líquido preto avermelhado, pendurados no seu corpo, e disse que o seu objetivo era trazer a salvação ao mundo ao descobrir os segredos que o sangue guarda. O Raiden tirou o homem que ele chamava de doutor de perto da Frederica. Ele agarrou a cara do doutor e o jogou para trás, mas ele ficou irritado quando percebeu que o doutor havia mordido ele. O sangue do Raiden começou a cair no chão, e o doutor deitou e começou a lamber o sangue que caía. Ao observar o comportamento do doutor e também suas presas, a Frederica percebeu que aquele homem, de aspecto cadavérico, era um meio morcego e que o Raiden também tinha sangue raro. Essa parte aprofunda mais esse mistério do sangue raro. A Frederica pergunta como ele controla os insetos e o Raiden responde que isso é resultado da pesquisa do Dr. Leonardo Baronias. O Raiden diz que ouviu falar que algumas pessoas têm uma disposição especial de melhorar o desempenho das pedras mágicas e que, diferente de uma proteção divina, essa capacidade reside no sangue. O Leonardo conseguiu extrair esse elemento misterioso e usar ele para controlar os Lightbugs. Se devo dizer, chamá-los de insetos é uma afirmação bastante ignorante. É uma entidade que serve de dissuasão para o mundo, de modo a punir aqueles que distorcem suas leis. Essa foi a afirmação do Leonardo sobre os Lightbugs. Se isso é verdade, então eu me pergunto o que aconteceria caso esses insetos encontrassem alguém que não só distorce as leis do mundo, como também o molda à sua própria vontade. O Raiden manda o Leonardo parar de lamber o chão e se preparar para fazer algo, e diz para Frederica que logo mais eles vão para o seu castelo. O POV muda. O Garfield está batalhando contra os Lightbugs, e no momento em que um Lightbug ia usar um ataque que o Garfield não seria capaz de impedir, o Klein chega e o Lightbug, que juntou várias ferramentas no seu próprio corpo, desapareceu.
O espaço onde ele estava sumiu e toda a mana que ele tinha acumulado também foi embora. Outro Latbug que possuía uma ferramenta mágica assumiu uma forma monstruosa e ameaçava atacar, mas ele foi congelado antes que pudesse fazer qualquer coisa. O Clyde e a Emilia foram os primeiros a chegar. Eles ouviram um barulho altíssimo vindo de Coston, lá da mansão onde eles estavam, e correram em direção à cidade depois de ver muita poeira levantar. O Garfield e o Clyde decidem seguir a Frederica. O POV muda. Terminado o preparo que o Leonardo devia fazer, o Hayden decide que vai levar a Frederica para outro lugar. O Leonardo diz pro Hayden que ele devia ter mais cuidado, porque ele feriu a Frederica quando ele trouxe ela. O Hayden fica confuso com o que o doutor disse, e o Leonardo disse que podia sentir o odor do sangue raro, que não era o do Hayden. O Hayden se aproxima da Frederica, e ela tenta acertar um chute na cara dele, mas ele facilmente agarra a perna dela com uma das mãos e arranca a roupa dela com a outra, deixando expostas as roupas íntimas da Frederica. O Hayden força a boca dela a abrir e percebe que ela mordeu a língua antes de ser nocauteada, deixando um rastro de sangue que o Garfield podia seguir. O Hayden diz para o doutor se apressar, porque pessoas problemáticas iriam chegar, e o Clyde interrompe dizendo que as pessoas já chegaram. O Hayden se assusta não só pela aparição repentina, mas também pelo fato de que ele apareceu de repente, num espaço vazio, por uma entrada que não tinha até alguns segundos atrás, já que a parede que o Clyde usou para entrar tinha sido arrancada por uma força misteriosa. O Garfield chega logo depois, já mandando o Hayden para longe, com um soco no meio da cara. O Garfield não parou o ataque dele com um soco só. Ele foi batendo no Hayden e fazendo ele atravessar a parede da caverna. Eles atravessaram várias paredes até que chegaram no lago subterrâneo. Naquele lago, o Hayden acerta um golpe com as garras dele no ombro do Garfield. Ele era forte o suficiente para cortar ferro com as garras. O Garfield tentou um soco, mas o Hayden defendeu, se aproveitando do fato da água estar dificultando o movimento do Garfield. Eles estavam com água até os ombros, e a movimentação era difícil. Além disso, a proteção divina do Garfield não estava funcionando, então a magia de cura dele não estava dando conta dos ferimentos que o Hayden causava. O Garfield tenta outro soco. O Hayden se defende com a mão direita, só que algo que o Hayden não esperava aconteceu. Os ossos da sua mão, bem como os do seu braço, do punho até o cotovelo, quebraram com o tanto de força que o Garfield usou. Em seguida, outro soco atingiu o Hayden. Dessa vez, o Garfield acertou um soco na parte de baixo do queixo dele e mandou ele até o teto. O Hayden ficou enfurecido por um moleque que não sabia de nada sobre a guerra do Humana dizer que iria acabar com ele. Então ele decide lutar com tudo. O seu corpo começou a mudar de forma. Ele cresceu. Pelugem começou a crescer por todo o seu corpo. E uma juba, que era característica daquele que era considerado o rei da selva, cresceu ao redor da sua cabeça. Ele era um meio-leão e estava pronto para sair na porrada com Garfield. E respondendo a isso, o corpo do Garfield também cresceu. Pelugem laranja e preta começou a surgir, e a batalha entre tigre e leão iria começar. O POV muda. A Frederica se sente humilhada por estar naquela situação. Primeiro ela foi sequestrada por um esquisito e agora ela está despida na frente do Clyde. Pra quem não sabe, a Frederica tem uma queda por ele. O Clyde tem um certo apreço por almas jovens. Ele dava muita atenção e cuidado para Frederica quando ela era mais nova, mas depois que ela amadureceu, ele deixou de dar essa atenção para ela. E por causa disso ela ficou puta e agora eles estão nessa relação. Ela gosta dele, mas não admite. O Clyde olha pro Leonardo e percebe a malícia dele. O Leonardo fica irritado por aquelas pessoas estarem tentando levar a mulher de sangue raro para longe dele. Ele cai para frente propositalmente, e os frascos de sangue que ele tinha por debaixo da roupa quebram, e o sangue que tinha neles começa a consumir o doutor meio morcego. O sangue borbulhava enquanto tomava o corpo dele, e ele estranhamente assimilava tudo o que tocava o corpo dele. O chão, a luz que iluminava o lugar, mas o Clyde decidiu agir. Ele estendeu a mão na direção daquela massa gigante de sangue e apertou o punho. No momento que ele fez isso, o impacto atingiu todo o corpo do doutor. E isso se repetiu várias vezes. Todas as vezes que o Clyde apertava a mão, o impacto atingiu o doutor. O doutor tentou impedir o Clyde de abrir e fechar a mão, ao fazer os Lightbugs cobrirem os braços do Clyde, mas isso era inútil. Ao invés de um simples impacto, pedaços do corpo do doutor começaram a desaparecer, como se os pedaços do corpo do doutor simplesmente tivessem deixado de existir, até que o corpo dele desapareceu completamente. O mais estranho disso tudo é que nenhuma gotícula de sangue restou naquele lugar. Sabe-se lá o que aconteceu. O corpo inteiro dele simplesmente sumiu. O Garfield volta pelo buraco da parede que ele criou. Os dois olham pro Clyde e veem que mesmo derrotando o doutor, os Lightbugs não saíram dos braços dele. O Clyde pede pra Frederica ajudar ele, então ela faz um pequeno ferimento no dedo e derrama uma gota de sangue nos Lightbugs e tira eles dos braços do Clyde. Quando os três foram pro lago subterrâneo para prender o Hayden, eles perceberam que ele tinha sumido. A cratera que tinha no chão, que marcava o fim do combate entre tigre e leão, era onde o Hayden estava, mas ele tinha aproveitado o momento e escapou. O POV muda. A Frederica está esperando o Garfield e o Clyde na entrada da caverna, e de repente, ela é abordada pelo Hayden. O Hayden diz que ele e a Frederica ainda vão se encontrar de novo, enquanto ela continuar sendo parte da seleção real.
A Frederica pergunta se ele vai mesmo continuar mesmo depois do ajudante dele ter sido derrotado. E o Raiden só responde dizendo que ela não faz ideia de quanta gente compartilha o mesmo ideal que ele. E dessa vez, enquanto ele agarra a mão da Frederica, ela consegue acertar um golpe nele. Mas ele entra na floresta e desaparece. Agora partindo para a versão extra da side story, a Frederica e o Garfield tentam outro date em outro dia. Eles conversam sobre várias coisas, até que eles chegam no tópico da Beatrice. Além da aparência infantil dela, o Garfield também percebeu que ela também tem um jeito de criança. E diz que a Frederica é a única que respeita ela. A Frederica diz que o Otto também tem um certo respeito por ela, mas o Garfield pensa diferente. Desde que saiu do santuário, o Garfield tem achado o Otto alguém difícil de lidar. O Garfield percebia vindo do Subaru um calor que emanava uma cor vermelha, mas com o Otto, ele sentiu pela primeira vez um calor emanar a cor azul. Ele achava que o Otto era uma entidade desconhecida, além de difícil de lidar. Eles chegam em Coastal e são recebidos pelo prefeito. Depois de um pouco de conversa, os Lightbugs reaparecem e cercam a Frederica. Eles lembraram da mulher que libertou eles. Vendo que a Frederica podia os controlar, o prefeito pede para ela ajudar eles na reconstrução da cidade. E assim, com a Frederica determinada a ajudar nos reparos, a side story termina. Essa questão do Clyde é bem suspeita, e o sangue raro da Frederica também. O Rosval aceitou ela por causa desse sangue, então coisa boa não é. Só lembrar que o Rosval aceitou a Ren porque ela serviria de chifre substituto para Han. Qual será que vai ser o plot do sangue da Frederica? Enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.